célula-tronco. E ele também vai ativar um sítio de ligação. E eu adoro essa aula porque é uma aula que é muito lúdica. Eu dei vários anos, aula sobre fatores de crescimento. E toda vez que eu queria explicar fator de crescimento, eu fazia esse esqueminha aqui. Eu sempre falava o seguinte: o fator de crescimento, ele atua numa célula-tronco ou numa célula mesenquimal indiferenciada como se fosse aqueles joguinhos da Fisher-Price ou de alguma marca similar que a gente dá para os nossos filhos. Sabe aquele, ou tem o baldinho, ou tem a tartaruguinha, que tem o formato, sempre você vai encontrar lá, formato de quadrado, formato de triângulo, formato de bolinha e formato de estrela, né? E aí a criança tem que pegar a pecinha e encaixar no buraquinho, certo? O esquema é igualzinho da célula-tronco. E esse mecanismo é chamado de mecanismo chave-fechadura. Então, na membrana, tá, da célula-tronco, existem vários desenhos ou várias fechaduras, sítios de ligação, com formatos diferentes. E o mais interessante é que cada fechadura é diferente da outra. Então, se nós temos 216 tipos de células no nosso corpo, nós vamos ter aí no mínimo 216 tipos de fechaduras na nossa célula-tronco. E adivinha como que é o nosso fator de crescimento? O nosso fator de crescimento é a pecinha que encaixa. Então, se aqui na membrana tem um formato de bolinha, o fator de crescimento é uma bolinha. E ele encaixa somente no sítio de ligação específica para este fator de crescimento. Por que eu gosto de deixar muito claro isso nessa aula? Porque existe grande preocupação e medo de vários profissionais, não só na área da estética, mas na área da saúde, em utilizar fatores de crescimento, porque eles são fatores que eles, já falei, número 1, estimulam a multiplicação celular, e número 2, transformam uma célula que ainda não é nenhuma célula em uma nova célula. Logo, quando a gente trabalha com fator de crescimento, a primeira pergunta, e a pergunta que não quer calar é: não pode superestimular uma célula e ter um crescimento anormal formando um câncer? Eu sempre recebia essa pergunta. Ou ainda, como eu vou saber que eu vou estimular, eu estou querendo fazer rejuvenescimento, a proposta desse curso, certo? Como é que eu vou saber que o meu fator de crescimento, em vez de ele produzir uma nova célula da pele, um fibroblasto, ou estimular a multiplicação dos fibroblastos, ele não vai estimular de maneira inadequada e formar aí, sei lá, onde eu gostaria de formar no rosto um fibroblasto, eu vou formar uma unha, ou um dente, uma célula óssea. Porque o nosso sistema genético é inteligente, o nosso não, o de todos os seres vivos. Porque somente existe uma única chave, um único fator de crescimento para uma única fechadura. Então, quando eu falo para você que a gente tem um fator de crescimento epitelial, ele só existe um fator de crescimento que se liga a uma chave e que vai fazer com que essa célula seja uma célula epitelial.